No exemplo de hoje, vamos trabalhar com alguns componentes da taglib HTML da tecnologia JSF 2.0. Então, para começarmos o nosso exemplo, começaremos aqui criando o ManageBean. Vou abrir aqui a pasta de projetos. Lembrando, temos lá o projeto web e dentro do projeto web as páginas web e os pacotes de código-fonte. Aqui dentro de pacotes de código-fonte, vamos começar com a criação do ManageBean. Clicando com o botão direito do mouse sobre o pacote, seleciono a opção Novo e posso já diretamente selecionar aqui a opção JSF ManageBean. Muito bem, ele vai pedir o nome do ManageBean. Colocaremos aqui Pessoa MB. Aqui embaixo está o nome que nós precisaremos utilizar nas chamadas de nossas páginas JSF. E aqui está o pacote. Pois bem, vamos finalizar. Ok, nossa classe acaba de ser criada. Vou apenas remover aqui algumas linhas de comentário. E vamos então começar aqui a declaração. Para este ManageBean, deixaremos um campo private string para representar o nome da pessoa. E além disso, colocaremos aqui outros campos, sendo eles um private string sexo. Colocaremos ainda private string profissão. Colocaremos ainda private string cor, pele. Private string será um vetor estilos musicais. Colocaremos ainda outro vetor redes sociais. E por fim, um private boolean estudante, para sabermos se essa pessoa é ou não um estudante, ok? Muito bem. Bom, agora vamos adicionar aqui os getters e setters para cada um dos campos. Lembrando que o padrão para atributos normais é get, o nome do atributo, e set, o nome do atributo. Exceto para tipos booleanos, onde este padrão se modifica um pouco, né? Que ele muda o get e set para is, né? Estudante, por exemplo. Então, vocês podem fazer isso manualmente, ou ainda aproveitando aqui o assistente do NetBeans, clicando com o direito do mouse, selecionando aqui então a opção de inserção de código automático. Aqui Insert Code, ou inserir código, ele vai perguntar que tipo de geração você quer fazer, basta marcar aqui Getter e Setter, selecionar todos os campos do ManageBean e gerar. Muito bem, todos foram aqui gerados, como eu havia dito a vocês. Então, o get redes sociais, set redes sociais, respeitando o padrão e o tipo da variável. No caso da variável booleana, ele veio aqui como isEstudante, que é o correspondente ao get, e o setEstudante aqui se mantém no mesmo padrão. Ok? Muito bem, nosso ManageBean acaba de ser criado. Ok. Não vamos ainda criar nenhum método aqui para ser invocado por botões ou por ações na JSF, ok? Primeiro vamos apenas criar os componentes para mapear cada um desses atributos e daí então só após isso nós retornaremos aqui e criaremos um método final. Pois bem, vamos então agora criar a nossa página JSF. Então, para isso basta clicar aqui em projetos, dentro aqui de Web Pages, direito do mouse, novo, JSF Page. Vamos colocar um nome aqui na página JSF, tal como exemplo
pessoa, ok? Muito bem. Então, a nossa página aqui está aberta. Vou modificar aqui o título, já aproveitando, como cadastro de pessoa, ok? Pois bem, e antes de começarmos a desenvolver, vamos ver aqui em cima as taglibs que nós estamos utilizando, né? Então, no momento eu estou utilizando aqui apenas a taglib HTML, mas eu já vou antecipar o cadastramento da core, porque eu vou precisar aqui de uma tag da core em alguns exemplos. JSF/core. Tá? Tá? Aqui no começo ficou errado, era para ser igual. Muito bem. Ok. Vamos aqui então começar a evoluir o nosso cadastro, né? Então, primeiramente aqui eu vou deixar escrito, né, o nome da pessoa. Vamos colocar isso aqui numa tag h:/output_text. Deixamos já no padrão. Vamos colocar aqui id label nome. E aqui vou colocar o value. Nome. Muito bem. Ok. Agora aqui na linha de baixo nós vamos colocar um input cujo value corresponde lá ao campo do nosso ManageBean, certo? Que é lá pessoa.mb ponto nome. Muito bem, o primeiro campo foi criado. Agora vamos começar aqui a utilizar os outros componentes para alimentar cada um dos outros campos, né? Esse componente input text já é um componente já normal, já temos trabalhado com ele já desde a aula anterior. Pois bem, prosseguindo aqui então, o primeiro campo que nós vamos criar servirá para alimentar o sexo, né? Pois bem, então vamos lá. Vou aqui copiar aqui um output text, só para colocar uma label sexo, e o value será também sexo. Muito bem. E para a leitura deste campo, nós já vamos utilizar aqui o componente select OneRadio, ok? O ID deste componente será sexo e o seu valor deverá ser linkado, lá deverá ser correlacionado com o campo de mesmo nome do ManageBean. Então vamos lá. Pessoa MB ponto sexo. Muito bem. Opa, eu fechei aqui sem querer, perdão. Bom, esse componente ele deve ser fechado e dentro dele nós vamos adicionar os itens de seleção. Os itens de seleção pertencem à biblioteca ali do F, né? A biblioteca core do JSF. Então vamos pegar aqui o componente da core do tipo select item, ok? Vamos colocar aqui a label do item, ou seja, o que nós queremos exibir, né? Por exemplo, masculino. E aqui logo adiante nós vamos colocar o item value, ou seja, qual vai ser o valor, né, atribuído aqui ao select OneRadio, no caso deste item ter sido selecionado. Também colocarei masculino.
Vou copiar isso aqui para ganharmos tempo e vou substituir os valores aqui. Feminino, feminino. Muito bem, o primeiro já está criado. Agora vamos ver outro componente aqui que vai ser utilizado, que é a Select One List Box. Então, mais uma vez, H2 pontos, Select One List Box. O ID deste componente, ele será profissão, pois estamos criando ele para alimentar profissões, ok? E o value dele será justamente também uma relação com um campo lá do ManageBean, chamado pessoamb.profissão. Muito bem. Da mesma forma que fizemos ali com o componente anterior, eu vou fechar a tag e dentro eu vou alimentar com select itens. É exatamente muito parecido com o que fizemos aqui. Inclusive eu vou copiar o select itens aqui para não precisar escrever novamente e vamos criar aqui algumas profissões. Como por exemplo, vamos colocar aqui analista, o valor será analista. Vamos colocar aqui DBA. Vou colocar inclusive mais uma profissão aqui. Vamos lá. Vou colocar desenvolvedor. Prontinho. Um atributo que nós podemos utilizar na Select One List Box, que deixa aqui o componente um pouco mais interessante, é justamente o size dele, né? O tamanho. Vou definir o tamanho como 2, para que ele não fique muito grande na tela. Ok? Muito bem. Opa, antes que avancemos aqui, antes que eu me esqueça, vamos colocar um output text aqui antes do componente para também criar uma label para ele, né? Então essa será a label profissão. Por esse motivo vou deixar aqui, selecione a sua profissão. Muito bem. Vamos avançar então para o próximo componente, que é o Select One Menu. Então da mesma forma, eu vou copiar aqui o output text. Então, como pediremos agora aqui a associação da cor da pele, eu vou colocar aqui label cor pele, vai ser o ID, e aqui indique a cor de sua pele. Muito bem. Então, para este componente, vamos utilizar lá o Select One Menu, H2 pontos, Select One Menu. Também o ID aqui será cor pele e o value deve também relacionar este componente a um do ManageBean. Colocamos a expressão pessoamb.corpele. Muito bem. Ele já fechou aqui a tag e vou também trazer aqui pelo menos 3 opções. Então vamos lá. Cor de pele branca, parda e negra. Muito bem. Bom, alguns atributos lá da nossa entidade já estão relacionados. Todos eles atributos do tipo string, né? Então, atributos que estão preparados para receber uma única opção do nosso usuário. Agora nós vamos começar a trabalhar com os outros atributos, aqueles que estavam preparados ali para receber mais opções, né? Mais possibilidades. Muito bem. Para o primeiro dos componentes, eu vou colocar aqui novamente a tag H e dessa vez vamos utilizar o Select Many List Box. O Select Many List Box, ele também é um componente que tem o seu ID. Este componente será utilizado para estilos musicais. Então, estilos musicais, para lembrarmos, né? Pois bem,
Já coloquei o ID. Vamos colocar também aqui um size nele. Vou colocar aqui um size de 3. E qual vai ser o valor que ele vai estar relacionado. Então, vamos lá. Fazer a referência ao ManageBean. Pessoa MB. Ponto. Onde está? Aqui. Estilos musicais. Muito bem. Então, vou fechar aqui a tag. Olhem lá, já trouxe a par para fechamento. E da mesma forma, também, o que representa aqui as unidades é o select item, né? Então, vamos trazer aqui cópias do select item de cima. Vou criar aqui 4 select itens, né? Então, vamos lá. Música clássica. Música eletrônica. Sertaneja. E samba. Prontinho. Vamos para o próximo componente. H2 pontos. Select many checkbox. Muito bem. Da mesma forma, vou colocar aqui o ID deste componente. Este aqui nós vamos criar para representar as redes sociais. E o value dele será aqui pessoa MB ponto redes sociais. Fecho o componente. E vamos lá. Também, mais uma vez, o select item vai ser o que vai ser utilizado aqui, né, para atribuir os valores. Então, dessa vez eu vou colocar apenas 2 aqui. Vamos colocar aqui Orkut, por exemplo. Facebook. Certo? Opa, antes que avancemos, esqueci de colocar as labels aqui nesses dois componentes, né? Vou aproveitar ali o output. Olha lá. Output text, label, estilos, indique, vamos colocar aqui a legenda, os estilos de música que gosta. E aqui no de baixo, label, redes, e aqui indique as redes sociais que participa. Muito bem. O último de todos os componentes que vamos utilizar aqui, neste exemplo, é justamente o select many, ou melhor, já criamos todos. Poxa vida, deixa eu confirmar. Sim, já criamos os dois, perdão. Então, já temos um select many para cada um dos atributos, agora só faltou aquele booleano, né? Para o booleano, nós vamos lá colocar um select boolean checkbox. Vou deixar já um campo aqui para a legenda, que vamos trazer já já. Select boolean checkbox. Para select boolean checkbox, vamos atribuir também um ID, student, por exemplo, e o value deste componente será também lá o nosso pessoa MB ponto estudante. Ok, muito bem, isso já está fechado. Deixa eu trazer aqui uma legenda para isso aqui. Label estudante. E vamos colocar aqui. Você ainda é estudante? E aí vamos deixar a pessoa marcar. Vejamos como ficou a nossa página. Olhem só. Aqui está a nossa página. Percebam que ela está toda desestruturada, toda sem uma organização, sem um fluxo, não é? Então, para resolver isso, vamos voltar lá no NetBeans, não é? E nós vamos fazer uso aqui de outro componente para resolver essa questão, que é justamente o Panel Grid. Então, vamos colocar aqui, antes de todos os componentes, um H2 pontos Panel Grid, com 2 colunas,
eu vou fechar o Panel Grid aqui antes da body. Muito bem. Acho que agora não teremos mais nenhum tipo de problema. Vou salvar e vamos reexibir a página. Vamos ver como ela ficou. Olhem só, já está bem melhor, né? Muito bem. Então agora, se nós preenchermos aqui as informações, cada uma delas deve ser exibida lá no nosso... deve ser passado ao nosso ManageBean. Para constatarmos isso, então novamente aqui na nossa página, nós vamos adicionar agora um botão, mas este botão ele deve estar relacionado à ação lá no ManageBean. Então vamos criar a ação no ManageBean. Bom, para criarmos a ação no ManageBean, vou acessá-lo aqui e vamos criar o método, aquele método tradicional do tipo do. Né? Para facilitar, eu já tenho ele aqui criado no meu script. Tá? Já trouxe-o para cá para ganharmos um pouco de tempo. Então o método chama-se do cadastrar, não vai devolver nada, e ele simplesmente vai fazer o quê? Vai criar uma faces message com base em todos os parâmetros aqui da nossa classe. Então ele vai imprimir nome, sexo, cor de pele, os estilos musicais, as redes sociais, e aqui coloquei aqui um operador ternário para dizer se ele é ou não estudante, ok? Com base lá no atributo booleano this.estudante. Muito bem? Ok, então voltando lá para o nosso formulário, agora nós já podemos adicionar o botão aqui com mais tranquilidade. H2 pontos, command button. Vou colocar aqui um value nele, que será cadastrar, e uma action, que vai direcionar lá para o nosso ManageBean. Pessoa mb, ponto, do cadastrar. Pois bem, agora aqui para resolvermos de vez esta questão, só ficou faltando a criação do formulário, né? Então vamos subir aqui para todas as tags. Antes da Panel Grid, eu vou criar aqui o nosso formulário, h2.form. Vamos colocar aqui o ID dele como sendo form. E aí vamos fechar a form lá embaixo depois do botão, né? Então, opa, h2.form. Ok. Agora uma última coisa, antes que eu me esqueça, eu vou criar também já aqui uma outra tag do tipo messages para exibir a nossa mensagem, certo? Então vou pôr aqui mensagem. Muito bem. Ok, está tudo pronto. Vamos agora executar a nossa página. Shift F6. Opa, estamos tendo um erro aqui. Illegal Argument Exception. Não é possível converter o tipo false para tipo string. Vamos ver o que isso está acontecendo. Se percorrermos aqui os nossos tags, ok. Vejam só, aqui eu acabei criando uma select boolean perfeitamente, mas aqui na linha de cima eu também coloquei select boolean checkbox. Aqui foi um erro meu. Aqui era para ser select many checkbox, para escolher várias opções. Select many checkbox. Select many checkbox. Muito bem. Salvar e vamos exibir novamente. Aqui. Agora sim. Então, até já trouxe aqui com alguns dados preenchidos. Então nós temos lá Cristiano, sexo masculino. Aqui eu vou poder selecionar apenas uma única profissão. Vamos colocar a cor da pele como branca. Selecionar aqui alguns estilos musicais, por exemplo, clássica, sertaneja e samba. Quais redes sociais, se é ou não estudante, e vamos mandar cadastrar. Olhem só, ele foi lá no ManageBean e nos trouxe a resposta. Pessoa cadastrada Cristiano, sexo masculino cor branca, gosta dos estilos clássico, sertanejo e samba e usa as redes sociais. E ainda aqui, agregando sim é estudante ou, se eu desmarcar aqui, não é estudante.